Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala é o Dr. Yuri Maria. E hoje nós vamos aqui divulgar, a ordenação, uma coisa teatral, que é a sagração de José Vicente Ramon Gonzalez Ciptria, que foi consagrado pelo Júlio Aonso, né? Eu creio que ninguém aqui no Brasil conhece muito bem, né? Alguns conhecem, claro, principalmente os sete vacantistas mais antigos, né? E vemos aqui que o Monte Carmelo, um representante dele, está ali como padre consagrador e auxiliando e tudo mais. Nós estávamos suspeitando, né, do movimento dos bispos conclavistas, né, bispos entre aspas conclavistas, né, nós não sabíamos qual desses ramos, desses bispos do submundo iria, né, se seria verdade, qual que seria desses bispos aí que o dito Frei, entre aspas, Tiago, iria, né, se apoiar ali. E a gente descobriu que é com Júlio Alonso, para nossa surpresa, né? Talvez um dos episódios mais cômicos do sede vacantismo nos últimos 20 anos. Não veja como essa pessoa é ingênua. Quer dizer, primeiro ela declara que Francisco é papa e sucessor de Pedro. E nós já provamos em várias conferências com os argumentos da fé católica, que é só isso que a gente tem que saber. Os argumentos da fé católica mostram claramente que esse homem nunca pode ser papa, nunca poderá se tornar papa, e nunca poderá se tornar sucessor de Pedro, mesmo que se converta. Porque conversão para ele já é quase impossível. Se converter, não pode também, porque está impedido. Então isso que as pessoas também não entendem. Tem muitos aí que defendem essa tese de cassiciaco e todas as coisas assim, e essas pessoas estão completamente cegas, porque a lei da igreja, a doutrina da igreja, impede uma pessoa nesse grau de apostasia de aceder até mesmo ao episcopado. Quanto mais se tornar papa. E vamos contar um pouco dessa história, para que as pessoas não caiam em falsos profetas e percam tempo ali, ou talvez até a fé. O que acontece quando a gente segue uma pessoa que não é da igreja de Deus, a pessoa depois perde a fé. Então vamos comentar quem que é esse Júlio Aonso, né? Júlio Aonso. Júlio Aonso, também conhecido como Frei Bernardo do Sagrado Coração, nos anos 80, né? Então ele nasceu na Argentina, em Morgon, na França. Ingressou na ordem capuchinha que ficou ao lado da Fraternidade São Pio X. Naquela época ainda estava lá Monsenhor Lefebvre, que era o bastião do tradicionalismo naquela época. E ali ele adotou o nome do Frei Bernardo do Sagrado Coração. Em 1987 ele foi ordenado padre pelo Dom Lefebvre e depois foi imediatamente enviado pelo superior dele, que era o padre Eugênio, né? E para contribuir para uma fundação de uma ordem franciscana ali, dos capuchinhos, ali em Mercedes, uma província ali de Buenos Aires. E este convento foi todo financiado pelo engenheiro Roberto Gorostiaga, que é um dos pensadores mais liberais que existiram naquela época do Concílio Vaticano II. Pesquise depois quem que é esse Gorostiaga, né? Ele rompeu depois com a Fraternidade São Pio X em 1988, quando o Lefebvre sagrou os bispos ali. Então naquele momento o Alonso, rompeu com o Dom Lefebvre. Rompeu. E então o convento que se chamava Convento de São Pio X mudou o nome para Convento de São José. E o Alonso foi o superior ali, o prior superior. Então ele tinha os votos válidos, né? Tinha feito os votos solenes e válidos com Lefebvre, segundo o que ele conta aqui. Foi padre e tudo mais, então um sacerdote ali válido e tudo mais. E parecia, naquela época, ele era um bom penitente franciscano e tudo mais, né? Então ele veio para Buenos Aires, criou ali o seu mosteiro, ajudado pelo Gorostiaga, que era um dos que mais frequentavam, né? Mateu Roberto Gorostiaga, um dos maiores frequentadores e patrocinadores desse Júlio Aonso. Um detalhe, uma anedota, né? Que esse mosteiro estava do lado de uma loja chamada Loja Maçônica Rio Lujan, né? Acho que é assim que fala. E segundo as próprias pessoas que conviveram ali com o Júlio Alonso como superior, prior, né? Eles estavam escandalizados, era difícil sair desse convento. Muitos conseguiram, né? E depois contaram as histórias que são mirabolantes. E não vou aqui entrar em detalhes, porque vamos aqui adentrar no que é válido do que é lícito, né? Então, até aqui se trata de uma
ordem franciscana com um superior, que era um padre chamado Júlio Alonso, nos anos 80. E então ele começou a querer ser bispo, né? E aí, nesta ocasião de 1992, a linhagem, quem que ele escolheu como bispo? A linhagem do Gaston. Então, em 1992, o Gaston fez ele bispo. Esse Gaston é válido? Agora nós vamos ver a linhagem. Por isso que é importante para todos vocês, antes de verem o sacerdote, os discursos e tudo mais, pesquisarem a linhagem, que é uma coisa que eu sempre falei aqui no canal desde o início: pesquisar as linhagens e as ordenações dos sacerdotes, porque não devemos ir pela lábia, pelo discurso bonito, pelo falar devagarzinho, bonito que eu falar aqui sobre a terra plana e tal. Não podemos ser assim. Não podemos ser assim. Somos católicos, temos que usar a razão, porque se a gente for seguir isso, vamos cair, muito provavelmente, em falsos doutores da lei, em falsos profetas, em lobos, que vão acabar fazendo com que as pessoas apostatem da fé. O Júlio Alonso então começou a pegar diamante e ouro dos seus fiéis ali para tentar fazer todos os itens necessários para ser bispo, né? O anel de pedras preciosas, o báculo, enfim. Ele meio que forçou. Isso aí é bem conhecido também. Isso tudo é mais, vocês vão achar mais em coisas, em sites espanhóis e mexicanos, e nos argentinos também. O povo boliviano tem muita coisa desse Alonso aí, muito interessante pesquisar, tá bom? Ele aprontou algumas lá. Mas eu vou adentrar aqui somente a validade e a licidade. Então, quem é esta linhagem de Lopes Gaston, que ordenou esse Alonso, que a gente vê na foto aí, com o dito Frei Tiago, né? Esse Gaston, ele nasceu em Cuba, ele entrou para a Ordem dos Irmãos Maristas, e depois, em 1960, ele abandonou essa ordem, e 2 anos depois ele se casou na Espanha, teve 5 filhos, e então a vida dele seguiu. Com a permissão da esposa dele, ele foi então ordenado sacerdote validamente pelo bispo mexicano Moisés Carmona, né? Que havia recém sido sagrado pelo bispo Monsenhor Tuck, da linhagem Tuck. Então, poucos meses depois, o Dom Carmona morre e o Lopes Gaston é sagrado bispo pelo Gui Jean Tal Ioannes de Mamistra Olivares. Então, até então, ele era um padre sagrado pelo Carmona, ordenado pelo Carmona, desculpe, e depois ele foi sagrado por esse Gui Jean Tal Ioannes Matrista Olivares. Que é muito interessante vocês também pesquisarem quem que é esse matrista, né? É um bispo, né, gnóstico, da Igreja Universal da Nova Aliança. Igreja Universal de la Nueva Aliança. É um templo iniciático de alquimia dos irmãos maiores da Rosa Cruz, possuindo ligações com o sínodo dos bispos gnósticos, né? Ordo Templi Orientalis Antiqua. Então, aqui já temos a invalidade provada do senhor Alonso, a sua primeira ordenação episcopal. Mas vamos focar agora mais no Gaston. Em 1994, então 2 anos depois que Gaston ordenou o Alonso, ele foi para Assis, e lá se teve um conclave muito interessante que elegeu o Lino II. Então juntou ali, inclusive estava participando ali ninguém menos, ninguém mais que o doutor Homero Jojas, né? Estava ali participando desse grupo, que inclusive antes já tinha defendido até a legitimidade do papado reivindicado pelo americano David Bowie, né? Que é o Papa Miguel I. Então, o perigo dessas seitas conclavistas, né? Esse Miguel I foi mais interessante, que participou assim, 6 pessoas, a família, meu tio, meu avô, e eu sou Papa agora. Foi mais ou menos assim. O que aconteceu nesse conclave de Assis? Todos queriam ali, né? Esses bispos que se reuniram ali, do Gaston, bispos entre aspas, né, como a gente viu. O Gaston, inclusive, começou a ordenar pessoas ali também, sagrar pessoas ali. Entre eles o Emanuel Corab, que depois se tornou cardeal Corab, que era um ex-ortodoxo agente da KGB da Tcheca, né, República Tcheca. Esse Emanuel Corab é o que sagrou o Michael French, que é o bispo que o Frei Tiago, o Monte Carmelo, pega os olhos, faz tudo assim, né, lá na França. Ele não gosta de seguir nenhum bispo, mas ele pega olhos com essa gente aí.
E agora está ajudando esse Alonso aí a fazer uma sagração episcopal. E ele tem a ousadia de criticar a linhagem mais séria, rígida, dura, válida, lícita do sede-vacantismo, que é a linhagem do Monsenhor Dolan, por picuinhas, para não reconhecer Monsenhor Rodrigo aqui no Brasil. Então, lá em Assis, esses conclavistas elegeram Lino II, e o que aconteceu? O Lino II não era o que eles estavam querendo como Papa. Eles estavam querendo que o Gaston fosse Papa. E o Lino II não agiu não fez muitas coisas, não fez nada, não falou muito assim duramente. O pessoal ficou muito desgostoso com ele. E o Emmanuel Corab disse que ele fez uma renúncia tácita e que seria preciso outro conclave. Então agora vem outro conclave por aí, vai vir outro conclave. Esse Gaston também foi um que ordenou aquele gnóstico perennialista, o Rama Coomaraswamy, né? Indícios que esse Rama possui alguma influência nesses meios conclavistas obscuros aí e gnósticos. E inclusive a cerimônia de ordenação que o Gaston fez com o Rama participou, né? Esse modernista jesuíta mentiroso, ganha dinheiro com mentiras, é o Malak Marte. Então essa aí é a história da linhagem Gaston, que é os conclavistas, uma das linhagens conclavistas, né, que existem, e do submundo do sede-vacantismo. A gente ficou surpreso por essa participação ilustre aí do nosso Monte Carmelo com o Bispo Alonso. Mas vocês estão achando que isso é pouca coisa e tudo mais, né? Então vamos a seguir quem que é Júlio Alonso. Então ali ele era bispo ali na Argentina, né, sagrado pelo Gaston, ficou ali na Argentina como bispo e prior da ordem franciscana e tal. E o que aconteceu depois disso? Ele se apaixonou por uma mulher, falou e abandonou tudo ali. Falou para os seus paroquianos simplesmente isso, ó, seus fiéis, né? Simplesmente isso. Eu não tenho jurisdição, vou viver minha vida, tchau, bye. Apostatou da fé e fugiu com uma mulher, casou com ela, virou um motoqueiro daqueles de motoqueiro mesmo que vai para autoestradas e tal, ouvindo heavy metal, gostando de heavy metal, coisas diabólicas ali. Ficou nesse tempo aí todo. Apostatado da fé, mandou isso para os seus fiéis. Imagina o que essas pessoas não passaram. Imagina. Apostatou da fé, abandonou os fiéis por uma mulher. Temos fotos aqui, podem ver. Temos vários outros documentos. Eu tenho muitas outras anedotas desse Júlio Alonso, que vocês podem pesquisar, né, inclusive. E parecia que ele agora era apenas uma aposta da fé, ia embora e tudo mais. Não ia voltar a incomodar o movimento tradicional. Foi apenas um triste episódio destes da linhagem conclavista. Mas eis que ele volta à cena e pede para um outro bispo, que é o Alarcón, ali da Bolívia, né? Gary Gonzalo Alarcón, para readmiti-lo às ordens sagradas, para reordená-lo sob condição e fazê-lo bispo de novo. Então, ele volta em 2020, olha, pensa bem, ele volta em 2020 ali na Bolívia. A gente vai falar desse bispo entre aspas Alarcón, né? Vamos falar dele. E vai para Bolívia ali e vai querer ser ordenado. E ele consegue ser ordenado bispo, então, pelo Gonzalo Alarcón, outra vez. Como ele conseguiu essa façanha? Simplesmente porque nos anos 90 começou a surgir um boato do Lienard, né, que é o bispo que sagrou Monsenhor Lefebvre, que ele era maçom e, portanto, era inválida tudo ali, as ordens dele e tudo mais, né? Inclusive isso aí foi contado por Monsenhor Tuque e tal. Contaram no ouvido dele, coisa assim, houve uma briga ali. Mas é tudo boato, o padre Secada já refutou tudo isso daí. Até porque não depende só de uma pessoa. Na sagração do Lefebvre foram três bispos foram lá para dar assistência, mesmo que fosse, né, maçom e fosse inválido. Então a linhagem do Lefebvre é válida. E como que o Frei Tiago está com essa pessoa aí que totalmente oposta a Monsenhor Lefebvre? Não aceita as ordens de Monsenhor Lefebvre. Como? Se ele foi ordenado pelo Monsenhor Williamson, que é da linhagem de Lefebvre. É uma coisa que a gente tem que se perguntar, né? Como é que estão juntos, né?
O fogo e a água estão juntos? Como assim? Será que o Frei Tiago se reordenou sob condição com essa linhagem aí? Não reconhece mais Lefebvre e tudo mais? É de se questionar, né? Mas então, o Alonso conseguiu a sagração com o Alarcon ali. Porque ele falou assim, olha, eu era padre pelo Lefebvre, então era inválido. Então minha sagração também episcopal pelo Gaston também é inválida. E, portanto, eu preciso voltar à minha atividade, voltar ao normal, me sagra sob condição de novo e tudo mais. E foi feito tudo isso. Essa foi a anedota que ele contou ali pro Alarcon, que é uma vigarice também ali na Bolívia. Quem que é o Alarcon? O Alarcon foi um dos que elegeram o Lino II ali no conclave, né? Participaram do conclave. E ele é um bispo sem conhecimento nenhum de liturgia, de nada. É extremamente conclavista. Não segue nenhuma rúbrica, nenhum costume romano. Tem um neto aí, Miguel Alarcon, né, que se diz seminarista e não frequenta nenhum seminário. Herdou também toda a falta de bom senso do senhor Alarcon, né? E esse Alarcon foi ordenado, um dos ordenados pelo Gaston. Então ele é da linhagem de Gaston também. Só que o Alonso brigou com o Alarcon, né? A gente pode ver ali que agora a família Alarcon está denunciando várias coisas do Alonso, que ele fez ali na Bolívia, né? Aprontou altas coisas na Bolívia ali. Inclusive o filho dele também, que está ali falando várias coisas ali. E é isso que é o Júlio Alonso. Frei Bernardo de Sagrado Coração. Postatou da fé e voltou ali, enganou esse Alarcon, né? E foi lá agora ordenar este tal de Júlio Vicente Ramon Gonzalez Cipritria, né? Com assistência do nosso querido aí, no querido entre aspas, né? No, entre aspas, Frei Tiago. Impressionante para uma pessoa, né, carmelita, entre aspas, que se diz, não, eu quero só as coisas listas e certas e tal e tal. É impressionante que venha participar, né? Diga com quem andas, te direi quem és. Está com esses bispos conclavistas aí falsos, linhagem inválida e ilícita. Isso aí é uma das cenas mais ridículas do sede-vacantismo nos últimos 20 anos. Impressionante. Bom, esse aqui foi só um vídeo a respeito, né, dessas linhagens desconhecidas por muita gente aí, que eu acho que nem merece perder tempo estudando, né? Esta linhagem Lopes Gaston tem que ser muito bem conhecida para vocês, para as vossas almas não caírem no engodo, né? Essa linhagem do Datsen, né, também. Quem que segue essa linhagem aí também aqui no Brasil, acho que é o Charbel, né? Padre entre aspas Charbel. E não sabe, esse Datsen é um vétero católico, tá? Que nunca sustentou a posição sede-vacantista e nunca se denominou católico apostólico romano. E aí esse Datsen ordenou o Pierre Sale, que esse Pierre Sale era de uma seita cismática da Europa, que na época ele é um religioso ali da comunidade desse Datsen, né? Tem passado infantil difícil, que os pais deles espancaram ele, desenvolveu neurose depressiva, tendências suicidas, tinha escoliose, vários problemas. O Datsen considerou apto para ser consagrado bispo e assim ele fez. Só que depois da sagração os médicos informaram a ele que ele não tinha nem condições para ser religioso. E o Datsen tentou ali se esquivar, não, mas só que o Pierre Sale mostrou os documentos do Datsen, tudo assinado. O Datsen mentiu mesmo. E aí o que o Datsen fez falou que mostrou os atestados médicos para garantir que ele era louco, que tinha problemas psiquiátricos e que ele tinha também tendências sodomitas, né? E quando ele soltou isso, o Pierre Sale o que fez? Ele se castrou, né? Olha só, imitou o condenável Orígenes. E depois o Sale, né, foi e em teoria ordenou esse mamistra, e esse mamistra que ordenou sagrou o Gaston bispo. Esse mamistra a gente já tinha falado que era do Rosa Cruz. Então perceba a linhagem, esta linhagem toda dificultosa, escandalosa, ilícita, inválida. E o Monte Carmelo exige do nosso bispo Monsenhor Dolan provas de que ele foi sagrado o único padre sagrado pelo Lefebvre com uma mão, ordenado padre com uma mão.
sem provas nenhuma, apenas testemunhas suspeitíssimas que só vieram reclamar disso 8 anos depois de ter vivido em paz e harmonia com o Bispo Dolo, né? E só depois que ele virou, né, foi pro Pivarunas, abandonou eles ali. Então, e era uma calúnia dos anos 90, né, que causou muita confusão essa ordenação do Monsenhor Dola com Mamão. Foi desmentida pelo Padre Secada. E ainda, para piorar, se fosse com Mamão ainda assim seria válido. Quem fala que é inválido é porque você já pode suspeitar. Isso aí não sabe nada de teologia, né? Ali talvez ele seja só um fofocador do Bergoglio, né? É isso que acontece. As pessoas estão caindo nesses fofocadores do Bergoglio, achando que qualquer um que fofoca do Bergoglio, aqui e ali, é um sedevacantista lícito, válido, uma pessoa de boa intenção. Mas na Europa tá cheio, gente. Cheio de padres no submundo, por causa do Novo Zordo. Às vezes o Novo Zordo excomunga entre aspas, né? Porque nem o Novo Zordo aguenta tanta ilicitude, tanto escândalo desses padres aí. O que eles fazem? Eles vão pro tradicionalismo para tentar sobreviver. Lá na Europa tem muito disso. Estão loucos para se tornar bispo, para entrar em algum episcopado aí. Não precisar fazer estudos, né? E por conta própria, assim dizendo. E é isso. Vocês vão seguindo essas pessoas. O que dizia São Pedro Canísio? Em sua Summa Doctrina Christianae, um catecismo, né, sobre as ordens sagradas, número 7, que ele dizia: devemos fé e obediência somente àqueles que, sendo ordenados legalmente, ou seja, licitamente, e enviados por bispos, professam a sã doutrina da igreja. Mas dos outros, devemos ter cuidado. Aqueles que não têm um bispo como superior, devemos ter cuidado. Como dos inimigos e das pessoas pestilentas. Então é isso. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra Santa Cruz.